Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar nosso estudo sobre programação em blocos através do TurtleBlocks. E hoje eu vou iniciar mostrando para vocês aquele último exemplo que nós fizemos na aula passada do desenho do castelo. Então eu já tenho aqui os comandos e primeiro vamos entender o que é cada um deles. Então eu tenho aqui o para frente 250, que é aquela primeira linha que a tartaruga faz para frente. E depois eu venho para um repetir 2. Por que eu estou colocando apenas repetir 2? Porque na aula passada nós vimos que se nós colocássemos o 3 direto aqui nesse primeiro repetir, a tartaruga iria fazer as torres do castelo, as 3, só que ela ainda faria 2 comandos a mais. E a gente não quer isso, a gente queria que ela parasse na terceira. E eu falei para vocês que existiam 2 formas de fazer isso. Então nesse vídeo eu estou mostrando a primeira forma e na nossa aula online eu mostrarei a segunda. Então aqui dentro do repetir eu estou colocando os comandos apenas para a tartaruga fazer as torres do castelo. Depois disso ela finaliza a terceira torre nesses comandos aqui de baixo. E aí, terminando aqui nesse comando, a terceira torre, a tartaruga faz a linha para frente, 300, para terminar a parede do castelo. Depois faz a base do castelo. E aqui embaixo eu coloquei mais um repetir, que é para a tartaruga fazer a porta do castelo. Então eu vou repetir 2 vezes, para a direita 90, para frente 150, para a direita 90, para frente 50. Fazendo isso 2 vezes, a tartaruga faz o retângulo, que é a porta do castelo. Então eu vou colocar ela para reproduzir esse código de forma lenta, para que vocês possam observar a tartaruga executando os passos um de cada vez. Pronto. Então, observem que a tartaruga consegue concluir o desenho do castelo e de uma forma que está utilizando bem menos blocos do que a gente utilizaria se fosse fazer os comandos que tem aqui no repetir sem colocar dentro dele. E aí, essa é a primeira forma de fazer o castelo, só que a gente tem uma segunda forma, que é uma forma que utiliza menos blocos ainda. Só que esse eu vou mostrar na aula online para vocês. Agora que o desenho foi finalizado, eu vou parar a execução e vou apagar todos esses comandos. Então, vou pegar daqui de cima e vou apagar aqui. Vou limpar o desenho e agora nós iremos conhecer um bloco novo. Então, a partir desse momento, vamos introduzir um novo bloco, as programações com o TurtleBlocks. Esse bloco vocês vão encontrar aqui na parte da canetinha em tartaruga. O bloco que nós vamos utilizar hoje é o bloco arco. Para que é que serve esse bloco? Esse bloco ele vai ser útil para a gente fazer arcos e circunferências. Então a gente consegue fazer desenhos agora que possuam circunferências ou que possuam arcos. E como que a gente usa ele? Bem semelhante ao que a gente tinha lá no Superlogo. A diferença é que, além do raio que nós temos que definir, e que vocês já conhecem e sabem que o raio é o tamanho que a gente vai definir para a circunferência, nós também precisamos dizer para a tartaruga quantos ângulos que a gente quer que ela vire. Então, aqui no comando do arco, nós temos 2 informações. O ângulo, que é a quantidade que a tartaruga vai virar, e a gente tem também o raio, que é o que define o tamanho do arco ou da circunferência. Então, sempre que a gente pega esse bloco lá dos comandos, ele vem com um ângulo de 90 e com um raio de 100. Vou iniciar aqui para vocês observarem o desenho que a tartaruga faz. Pronto. Então, ela faz esse arco com um raio de 100. Lembra que o raio é a distância do centro da circunferência até a borda. Então, ele faz com um raio de 100 e com um ângulo de 90. Eu vou limpar e eu vou aumentar agora esse raio.
Vou colocar agora um raio de 300 para vocês verem. Com um ângulo de 90 e um raio de 300, vou dar o play. E agora a tartaruga faz um arco bem maior, porque agora a gente está definindo o raio de 300. Então observem que quando eu quero aumentar o tamanho do arco, eu aumento o tamanho no raio. E agora eu vou deixar esse arco com o tamanho 100, para ficar no tamanho bom da gente fazer as imagens. E eu vou mudar o ângulo para 180. O que vai acontecer agora com essa tartaruga? Vamos observar. Dando play, ela faz agora um arco com um ângulo de 180 graus. Então ela vai iniciar nesse ponto e vai fazer a metade de uma circunferência. Então ela vai fazer 180 graus. Novamente, se eu aumentar o raio, eu consigo aumentar o tamanho do meu arco total. Ok? Vou colocar agora um tamanho de raio 100 novamente e um ângulo 270. Agora o desenho que a tartaruga faz um arco agora de 270 graus. E agora, se eu quiser uma circunferência completa, a gente já viu isso também lá no ano passado, usando o Super Logo. Eu tenho um ângulo de 360 numa circunferência completa. Então, deixando o ângulo 360 e o raio 100, eu faço uma circunferência com um raio de tamanho 100. Vou iniciar aqui e aí a tartaruga faz a circunferência. Se eu quiser uma circunferência maior, eu vou mudar apenas o tamanho do raio. Se eu colocar um raio de 200, a tartaruga vai fazer essa circunferência. E lembrando que se o raio é a distância do centro até a borda, então o diâmetro total dessa circunferência vai ser 2 vezes o raio, né? Então vai ser 200 mais 200. Então nessa circunferência a gente tem um tamanho total de 400. Ok? Então este é o bloco que nós vamos utilizar para fazer diferentes desenhos com ele. Então pessoal, por hoje é isso e nós nos encontramos na nossa próxima aula. Até lá!